Olá, muito bom dia, a paz do Senhor, que Deus abençoe seu dia e que Deus abençoe a nossa leitura bíblica diária também. Nós teremos aqui nos próximos 20 minutos aí um tempo muito abençoado de ouvir a leitura desta palavra para hoje. É o nosso desafio de leitura bíblica total anual, vamos ler toda a Bíblia ao longo do ano e vai ser uma grande bênção. E para hoje, nesse dia 26 de março, nós vamos ler os seguintes textos. Deuteronômio capítulo 5, versículo 1, até Deuteronômio capítulo 6, versículo 25. Depois nós leremos Lucas capítulo 7, versículo 11, até Lucas capítulo 7, versículo 35. Depois leremos Salmo de número 68, versículo 19, até Salmo 68, versículo 35. E depois finalizaremos com Provérbios, capítulo 11, versículo 19, até Provérbios, capítulo 11, versículo 31. Que Deus abençoe a nossa leitura e que ela seja uma grande bênção. Esses textos que eu acabei de falar, eles aparecem aqui na tela desse vídeo e eles também estão disponíveis lá nas minhas redes sociais. Você pode acessar o meu Instagram e outras redes sociais. Aqui na descrição desse vídeo tem os links para você me seguir lá também. Compartilhe com pessoas. Essa leitura bíblica tem feito muito sucesso, em especial também para os vovôs e vovós que às vezes têm dificuldade em ler, eles estão ouvindo e tem sido uma grande bênção. Então, se você tem vovô, vovó, tio, tia, mãe, pai, compartilhe com eles e ensine eles a ouvir a mensagem aqui da Bíblia todos os dias. Vai ser uma grande bênção para eles, tá bom? Ensine, porque eles não têm muita habilidade com o celular, então você precisa ensinar. Então ensine, porque vai ser bênção para você e bênção para eles também. Vamos à nossa leitura. Deuteronômio capítulo 5, versículo 1. Moisés reuniu todo o povo de Israel e disse: Ouçam com atenção, Israel. Ouça os decretos e estatutos que hoje lhes dou, para que os aprendam e os cumpram cuidadosamente. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Não foi com nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas com todos nós que hoje estamos vivos aqui. No monte, o Senhor falou com vocês face a face do meio do fogo. Eu servi de intermediário entre o Senhor e vocês, pois vocês tiveram medo do fogo e não quiseram se aproximar do monte. Ele falou comigo, eu lhe transmiti suas palavras. Foi isso que ele disse. Eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª geração e 4ª geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem meus mandamentos. Não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembrem-se de guardar o sábado, trazendo ou fazendo dele um dia sagrado, conforme o Senhor Deus lhe ordenou. Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas no 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos, nem filhas, nem seus servos e servas, nem seus bois, jumentos e outros animais, nem os estrangeiros que viverem entre vocês. Todos os seus servos e servas devem descansar como você. Lembre-se de que você era escravo no Egito e o Senhor seu Deus tirou você de lá com mão forte e braço poderoso. Por isso, o Senhor seu Deus ordenou que você guarde o sábado. Honre seu pai e sua mãe, como o Senhor lhe ordenou. Assim, terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate,
não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem sua casa, nem sua terra, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. O Senhor dirigiu essas palavras a toda a comunidade reunida ao pé do monte. Falou em voz alta do meio do fogo, cercado de nuvens e densa escuridão. Foi tudo o que ele disse naquela ocasião. Escreveu suas palavras em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, enquanto o monte ardia em chamas, todos os líderes e autoridades de suas tribos se aproximaram de mim e disseram: O Senhor nosso Deus nos mostrou sua glória e grandeza, e ouvimos sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com os seres humanos e, no entanto, ainda estamos vivos. Mas por que colocaríamos a vida em risco outra vez? Se o nosso Deus, nosso Senhor, falar conosco novamente, sem dúvida morreremos e seremos devorados por seu fogo temível. Pode alguém ouvir a voz do Deus vivo falando do meio do fogo como nós e sobreviver? Aproxime-se você, Moisés, e ouça o que diz o Senhor nosso Deus. Depois volte e diga-nos tudo o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor atendeu ao pedido que vocês me fizeram e disse: Ouvi que os israelitas lhe disseram, e eles estão certos. Como seria bom se o coração deles fosse sempre assim, se estivessem dispostos a me temer e a obedecer todos os seus mandamentos. Tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. Agora, vai e diga a eles: volte às suas tendas, volte às suas tendas. Você, porém, ficará aqui comigo, para que eu lhe dê todos os meus mandamentos, decretos e estatutos. Você os ensinará aos israelitas para que os cumpra na terra em que eu lhes dou para conquistarem. Então Moisés disse ao povo: tenham o cuidado de obedecer todos os mandamentos que o Senhor seu Deus lhes dá. Não se desviem dele em nada. Permaneçam no caminho que o Senhor seu Deus ordenou que seguissem. Assim terão vida longa e plena na terra que em breve vocês possuirão. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor seu Deus me encarregou de lhes ensinar. Não deixem de cumpri-los na terra em que breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor seu Deus enquanto viverem. Se desobedecerem, ou melhor, se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Vejam, gente, que coisa interessante. A vida longa na face da terra, ela depende de a gente obedecer aos decretos e mandamentos do Senhor, né? Inclusive, há uma promessa aos filhos, que quando eles honram seus pais e suas mães, isso lhes é convertido em vida longa na face da terra, né? Que impressionante isso, né? E a gente às vezes se esquece completamente disso. Versículo 3. Ouçam com atenção, Israel, e tenham o cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com você e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Agora veja aquele versículo muito conhecido, né, de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é único. Ame-o, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhes dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas, em sua casa e em seus portões. Em breve, o Senhor seu Deus os
conduzirá à terra que ele jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas que vocês não construíram. As casas estarão cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão água de cisternas que não cavaram e comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram. Quando tiverem comido, até se fartarem nessa terra, cuidem para não se esquecerem do Senhor, o seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele. Quando fizerem um juramento, jurem somente pelo nome dEle. Não sigam nenhum dos deuses das terras vizinhas, pois o Senhor seu Deus, que vive entre vocês, é Deus zeloso. E, se o fizerem, a ira do Senhor, seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele os eliminará da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram seus pais, quando se queixaram em Massá. Obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, bem como a todos os preceitos e mandamentos que Ele lhes ordenou. Façam o que é certo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês e tomem posse da terra em que vão entrar, a terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados. Vocês expulsarão todos os inimigos que vivem nela, como o Senhor disse que fariam. No futuro, seus filhos lhe perguntarão: o que significam esses preceitos, decretos e mandamentos que o Senhor nosso Deus lhes deu? Então vocês dirão: éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com sua mão forte. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante de todos os olhos nossos e enviou castigos terríveis sobre o Egito, o faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar esta terra que ele havia prometido sob juramento a nossos antepassados. E o Senhor ordenou que cumpramos todos esses decretos e temamos o Senhor nosso Deus para que Ele sempre nos abençoe e preserve nossa vida, como tem feito até hoje. Pois a nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente os mandamentos que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Olha que precioso. Agora vamos a Lucas capítulo 7, versículo 11, que diz assim: logo depois, foi Jesus com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chores, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então João chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: o Senhor é aquele que havíamos de esperar e devemos esperar, ou há algum outro? Os discípulos de João comentaram ou encontraram Jesus e lhes disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Na mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros e restaurou a visão de muitos cegos. Em seguida, disse aos discípulos de João: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem,
os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que se sentem ofendidos por minha causa. Depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homens vocês foram ver lá no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras e vive no luxo mora nos palácios. Por acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais do que profeta. João é o homem do qual as Escrituras se referem quando dizem: envio o meu mensageiro adiante de ti, ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor no reino de Deus é maior do que ele. Que mistério esse, né? Todos que ouviam as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Jesus era justo, pois tinham sido batizados por ele no Jordão. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Assim, ao que posso comparar o povo desta geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça. Queixam-se a seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não choraram. Quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público e vocês diziam: está possuído por demônio. O Filho do Homem, por sua vez, come e bebe e vocês dizem: é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. Eis aí, né? Salmo 68, capítulo 19. Vamos ler até o 35. Salmo 68, 19. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, nosso Salvador. A cada dia Ele nos carrega em seus braços. O nosso Deus é Deus que salva, o Senhor soberano que nos livra da morte. Deus esmagará a cabeça de seus inimigos, esmagará o crânio dos que insistem em pecar. O Senhor diz: de Bazã farei descer meus inimigos, e das profundezas do mar os farei subir. Você, meu povo, lavará os pés no sangue deles, até seus cães terão sua porção. Já se vê teu cortejo, ó Deus, o cortejo de meu Deus e Rei entrando no santuário. À frente vão os cantores, atrás vêm os músicos, no meio vêm as moças tocando tamborins. Louvem a Deus, todos vocês, louvem o Senhor, a fonte de vida de Israel. Vejam, à frente vai a pequena tribo de Benjamim. Logo atrás vem a multidão de governantes de Judá e todos os governantes de Zebulon e Naftali. Manifesta a tua força, ó Deus. Mostra teu poder divino por nós, como fizeste no passado. Os reis levam tributos ao teu templo em Jerusalém. Repreende-os, esses animais selvagens à espreita entre os juncos, essa manada de touros no meio de bezerros fracos. Faze-os trazer barras de prata como humildade e tributo, e dispersa as nações que têm prazer em guerrear. Que o Egito venha com dádivas de metais preciosos, que a Etiópia traga tributos a Deus. Cantem a Deus, reinos da terra, cantem louvores ao Senhor. Cantem àquele que cavalga pelos céus antigos, cuja voz poderosa troveja dos montes nos céus. Anunciem a todos o poder de Deus. Sua majestade estará sobre Israel, e está sobre ele, sobre Israel, a sua força, e ela é poderosa nos céus. Deus é temível em seu santuário. O Deus de Israel dá poder e força ao seu povo. Louvado seja Deus. Aleluia. Provérbios capítulo 11, versículo 29 diz assim: quem causa problemas à família herda o vento,
o insensato se torna servo do sábio. O fruto do justo é árvore de vida. O sábio conquista pessoas. Se o justo recebe o que merece aqui na terra, quanto mais o pecador perverso. Esta é a palavra de Deus, que ela possa ter falado ao seu coração e que você tenha um dia excelente na paz do Senhor Jesus. Lembre de compartilhar com alguém esta leitura e também de deixar aqui o seu like e o seu joinha. E nos vemos amanhã, se Deus permitir, com a nossa próxima leitura, tá bem? Deus te abençoe e fique na paz em nome de Jesus.